Olá pessoal, a aula de hoje trata de semelhança e congruência de figuras. Vou avançar logo para a segunda questão, tá? Para que a gente entenda alguns conceitos sobre semelhança e congruência de figuras, tá? O primeiro conceito que eu vou exibir para vocês em relação à semelhança de figuras é que para que duas figuras sejam semelhantes, elas têm que, obviamente, ser parecidas. Ou seja, eu não tenho como dizer que um quadrado é semelhante a um triângulo porque eles não são parecidos, ok? O segundo critério para que duas figuras sejam semelhantes é que os seus ângulos sejam congruentes. Congruentes na geometria é porque a gente não pode relacionar e dizer que duas figuras são iguais. A gente pode dizer que dois números sejam iguais, mas na geometria duas figuras são congruentes. Então, os ângulos são congruentes, entre aspas aqui, iguais, tá? E o terceiro critério para que duas figuras sejam semelhantes é que elas tenham lados proporcionais, ou seja, tem o mesmo fator de proporção entre o lado da figura e o outro, certo? Isso a gente estabelece no fator de proporcionalidade, então os lados devem ser proporcionais. Então, pessoal, é o seguinte, nessa segunda questão, pergunta aqui, o triângulo DEF será uma ampliação do triângulo A, B e C, caso exista a proporcionalidade entre as medidas dos lados correspondentes, ok? Voltando aqui para a nossa primeira questão, dois polígonos são semelhantes, sendo que os lados do polígono maior medem o quádruplo, ou seja, 4 vezes os lados do polígono menor. Nesse caso, os ângulos do polígono maior eles vão permanecer congruentes, ou seja, vão permanecer iguais, tá? Muito entre aspas aqui o iguais, tá? E uma das formas que a gente utiliza muito para fazer semelhança de figuras é a boa e velha regra de 3. Então, a gente pode montar a regra de 3 aqui, estabelecendo a relação de semelhança entre essas duas figuras. O 0,6 aqui dessa primeira figura eu vou colocar acima do 0,4 porque eles estão na mesma figura. E vou relacionar o 0,6, que é uma altura, com o x, que é a outra altura, o 0,4 com o 4,5, que é base, ok? Então, fazendo aqui a nossa regra de 3, 0,4 vezes x, 0,4x, 0,6 vezes 4,5 vai ser 2,7. Então, x igual a 2,7 dividido para 0,4. X vai ser igual a 6,75. Ok? Correta a nossa alternativa D. Aí a quarta questão pergunta: a figura A representa uma ampliação da figura B em razão de 5 para 1. Ou seja, da figura A para a figura B eu tenho que dividir por 5, ok? Então, aqui 10 dividido para 5, o A', B' vai valer 2. E o ângulo alfa vai permanecer igual. Então, no caso, 110 graus. Então, 2 e 110 graus. Correta aqui a nossa alternativa B. Na nossa quinta questão, a gente pode fazer de várias maneiras. Montando aqui a regra de 3, a gente vai perceber que 8 sobre x vai ser igual a 32 sobre 28. Vocês notam que a regra de 3 fica meio grande para resolver. A gente vai fazer algumas estratégias. Percebemos que 38, se eu dividir por 4, eu vou obter o 8. Então, 28 eu também posso dividir pelo mesmo 4 e vou obter o meu x, que dá resultado 7. Uma outra forma de fazer a minha regra de 3 é fazendo a simplificação. Ou seja, eu posso simplificar o 32, posso simplificar aqui o 32 por 4 e o 28 por 4. Então, 8 sobre x vai ser igual a 32 dividido para 4 é 8 e 28 dividido para 4 é 7. Então, se 8 é igual a 8,
Então, o meu x aqui vai ser igual a 7. Ok? Então, não preciso fazer a regra de x aqui, a regra de 3, para que eu perceba essa relação. Ou seja, são duas formas que eu posso estar fazendo aqui, que eu posso resolver de uma forma mais simples, tá? A regra de 3 eu recomendo fortemente que vocês simplifiquem, tá bom? Para que os números se tornem melhores de trabalhar. Uma outra questão aqui para a gente treinar. Então, aqui o x vai ficar sobre 20, correspondente ao x na outra figura, x mais 11, e correspondente ao 20, 30. Uma regrinha que eu utilizo bastante, eu simplifico, onde eu não multiplico. Ou seja, aqui, pessoal, eu estou multiplicando o x pelo 30 e o 20 por x mais 11. Eu posso simplificar por 10, que eu vou ficar com 2 e com 3, que se torna a minha conta mais fácil de fazer. Então, 3 vezes x, 3x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 11, 22. Então, o 2 que está positivo passa para antes negativo. Fica 3x menos 2x igual a 22. Então, 1x vai ser igual a 22. Então, se 1x igual a 22, 1x 22 mais 11 vai ser igual a 33. Então, vou marcar aqui 22 e 33, correta a nossa alternativa D. E a nossa última questão, uma questão aqui, pessoal, que é uma questão um pouquinho mais complexa da gente entender. Nesse tipo de questão, a dica que eu dou para vocês é que vocês desenhem as duas figuras separadas, tá? Então, aqui eu vou desenhar a figura 1 e a figura 2. Vou relacionar aqui primeiramente o triângulo menor. Então, de frente do ângulo alfa aqui eu vou ter ângulo alfa, vou ter 32. E colado aqui no ângulo alfa eu vou ter 24. Vou consertar aqui esse alfa que ficou meio feio. Então, ângulo alfa aqui, pronto. Então, aqui já relacionei para o triângulo menor. Agora eu vou relacionar, vou esquecer que o triângulo menor existe e vou relacionar aqui para o triângulo maior, tá? Esse triângulo aqui. Então, pessoal, de frente do ângulo alfa aqui, eu vou ter x mais 24. Aqui de frente do meu ângulo alfa. E coladinho aqui no ângulo alfa, se eu virar o triângulo, isso aqui virar base, a gente vai ter 4 mais 32, que vai ser igual a 36. Uma vez que você faz o desenho, que você coloca o ângulo na mesma posição, fica mais fácil de você estabelecer relações. Então, no caso aqui, x mais 24 vai ficar sobre 36. 32 em cima, 24 aqui embaixo. A gente vai corresponder assim. Vamos fazer a simplificação logo aqui por 8, tá? Então, fica x mais 24 dividido para 36, que é igual, 32 para 8 vai ser 4, 24 para 8 vai ser 3. E como eu simplifico onde eu não multiplico, a minha multiplicação aqui é em cruz, eu posso dividir o 36 por 3, tá? Simplificar por 3, no caso. Posso simplificar aqui o 36 também por 3. Então, aqui a gente vai ter 12 e aqui a gente vai ter 1. Então, 1 vezes x vai ser 1x. 1 vezes 24 vai ser 24. Igual 12 vezes 4 vai ser igual a 48. Então, x igual a 48 menos 24. Então, x vai ser igual a 24. Correto aqui, nossa alternativa B. E é isso para a aula de hoje, pessoal. Obrigada e bons estudos, tá?